Jesus Cristo, o Messias, a pedra que os edificadores rejeitaram, foi posta como pedra angular. Salmos 118, 22. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. A paz do Senhor Jesus, humanidade. Jesus te ama, quer te salvar. E a palavra de Deus para toda a humanidade. Mateus 21. A entrada triunfal em Jerusalém. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e longe encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor deles necessita e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal sujeito ao jugo. Indo os discípulos, fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortava ramos de árvores, e os espalhava pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguiam clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. A purificação do templo. Entrou Jesus no templo de Deus, expulsou todos que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que faziam, e os meninos clamavam no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouve o que estes dizem? É Jesus? Lhes disse. E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. O cercamento da figueira. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhes: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverstes fé e não duvidaste, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte dizerdes: ergue-te, precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que
E tudo o que pedistes na oração, crendo, recebereis. E tudo o que pedistes na oração, crendo, o recebereis. A autoridade questionada. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os principais dos sacerdotes e os anciões do povo, dizendo: com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo disse-lhes: eu também vos perguntei uma coisa. Se mandissestes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não credes? Glória a Jesus. E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isto. Parábola dos 2 filhos. Mas que vos parece, um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E ele, porém, respondendo, disse: não quero mais. Depois arrependeu-se e foi. Dirigiu-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. Então, respondendo, ele disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe: o primeiro. Disse-lhe Jesus: e em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos procedem no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não credes, mas os publicanos e as meretrizes os creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Parábola dos lavradores maus. Ouvi ainda outra parábola. Houve homem pai de família que plantou. Houve ainda outra parábola. Houve homem pai de família que plantou uma vinha, circundou de um valado, construiu um largar, edificou uma torre, arrendou-se lavradores, assentou-se para longe. Chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber seus frutos. E os lavradores apoderaram-se dos servos, feriram, o mataram, outro, e apredejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo. Apoderaram-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Disseram-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arredará a vinha a outros lavradores, a que a seu tempo lhes dê os frutos. Disse-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo pelo Senhor. Foi feito isto e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos, e que cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquela sobre quem ele cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. E prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinha por profeta. Glória a Deus.